Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um Investor Day, tá? Então a gente está seguindo aí uma série de vídeos de Investor Day. Eu estou pegando algumas empresas aí, não são tão faladas, né? Santos Brasil, outras de um market cap bem elevado, que é o caso da Localiza, e algumas outras empresas promissoras, tá? Até algumas empresas high quality, como eu já falei da Multiplan. A Intelbras é uma empresa que abriu capital há pouco tempo, mas tem uma perspectiva futura interessante, tá? Uma empresa bem diversificada e vem gerando um pouquinho de crescimento, né? E a Movida é um case mais explosivo, né? Que a gente espera. Eu até fiz a análise da Localiza para meio que para complementar, né, a análise da Movida, né? Que são de setores bem semelhantes, né? Os cases são bem semelhantes, apesar da Localiza ser bem maior, né? E ter segmentos diferentes, né? Alguns segmentos um pouquinho diferentes da Movida. E no vídeo de hoje nós vamos falar de uma empresa aí que eu já fiz alguns vídeos já há bastante tempo, que ao meu ver é a melhor empresa do agronegócio, tá, brasileira, que é a Brasil Agro 3. Então eles também divulgaram... Deixa eu rejeitar aqui o chroma aqui que tá... Deu uma pescadinha aqui. Eles também divulgaram uma apresentação institucional, tá? Investor Day. Então vamos lá, eu peço para vocês deixarem um like aí, como eu sempre estou pedindo, se inscrever no nosso canal para dar essa força pra gente, seguir nossa página no Instagram. Eu vou começar até a fazer alguns conteúdos lá um pouquinho mais dinâmico, né? É muito difícil, né, fazer um acompanhamento das duas páginas ao mesmo tempo, mas lá a gente publica algumas coisas também. Deixar algum comentário aqui embaixo, se tiver alguma crítica, alguma sugestão, ou até mesmo alguma dúvida, tá? Também ajuda isso o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo está fazendo sentido para vocês. Então vamos lá, tá? Então assim, a apresentação institucional aqui da Agro 3 é uma empresa aí que ficou bastante conhecida aí, inclusive por conta de distribuição aí de dividendos agora, né? E aí muita gente aí da sardinhada, né, que só quer saber de dividendos, né? Inclusive eles falam muito do TIR, né? Taxa interna de retorno, tá? Para quem não sabe, que é TIR, que é equivalente aí a uma aplicação num projeto X e você receber no futuro aí sei lá, 50% superior desse investimento aqui que foi feito no passado, né? Essa aqui é a taxa interna de retorno. É como se fosse uma taxa de juros, tá? Então eles falam muito dessa TIR. Isso daqui reflete, né, o fluxo de caixa futuro da companhia no futuro, quando a empresa vai fazendo projetos com essa taxa interna de retorno muito alta. A gente vai ver mais adiante que eles falaram bastante no Investor Day. E, para quem não sabe, o valuation das empresas é refletido em função do fluxo de caixa futuro. Então, assim, às vezes o pessoal vem buscando muito dividendo, mas a empresa que distribui muito dividendo não tem esse caixa aqui para aplicar, né, de uma maneira tão robusta aqui no projeto X, tá? No caso da Agro 3 é mais venda, né, compra e venda de fazendas, ou então melhorar, né, os terrenos, né, de repente alguns projetos para melhorar esses terrenos, enfim. Vamos adiante. Então, o Brasil Agro tá uma empresa aí do agronegócio, que hoje é responsável por mais ou menos, tá? O agro, uns 27% quase, né, do PIB do Brasil, né? Então, os resultados de todas as empresas aí do setor vem vindo bastante forte, tá? Então, o que é a Brasil Agro, tá? Líder no desenvolvimento de terras agrícolas, sólido histórico com geração de valor através da transformação de terras, né? Então, o que eu estava falando, eles pegam algumas terras, né, algumas fazendas, eles não vendem de imediato, tá? Então essas vendas, está até aqui embaixo, ó, venda de fazendas. É muito sazonal, mas faz parte do negócio da empresa. Então eles pegam algumas terras, às vezes eles usam essas terras para fazer plantação de alguns insumos aí que eles repassam, revendem, né? Aqui não está nem falando, né? Mas eles fazem também o cultivo de soja, a gente vai ver mais adiante, né? Soja, cana, milho. Então eles pegam essas terras. Também tem um pouco de pecuária, né? Mas aí é mais para fazer essa transformação das terras, né? A cultura das terras, né? Através da pecuária lá, do gado. Não é muito lucro, né? É meio que uma sinergia da operação deles. E depois que eles veem que essa terra não tem tanta utilidade ou que vai ter uma TIR mais vantajosa através da venda da fazenda, né? Que é essa parte aqui, eles vão e repassam a venda. Então eles estão constantemente comprando novas terras para fazer a plantação, né, desses produtos aí, e em determinado momento, quando eles veem que é mais vantajoso realizar a venda, eles fazem essa revenda. Então eles botam aqui, ó, eles têm 1,2 bilhão de terras adquiridas, tá, no Brasil, Paraguai e Bolívia, né, majoritariamente é Brasil.
Então aqui a quantidade de hectares, né, 321 mil, venderam quase 100 mil hectares, então 1,7 bilhão em venda de terras com tiro entre 14% e 56%. Isso aqui é um tiro altíssimo, tá? É equivalente como se a gente estivesse aí falando de uma maneira mais vulgar, né, um CDBzão que pagasse isso aqui 56%, sendo que isso aqui é um valor real, tá? Já livre de inflação, reajustado por inflação. Aí tem a questão de imposto, né, que eles pagam lá no lucro líquido, né, para chegar no lucro líquido. Mas isso aqui é um investimento altíssimo, que eles têm uma taxa interna de retorno. A quantidade de hectares desenvolvidos, né, e hectares cultivados, né, que eles fazem esse cultivo aí dessas terras que eles compram, adquirem. Essa evolução aqui do Net Asset Value, né, que é o valor líquido do ativo, que é como se fosse um ativo, né, quantidade de ativo, menos passivos, né, uma espécie de patrimônio líquido, não é bem isso, tá? Mas fazendo aproximado, eles projetam aqui que eles têm um valor desse patrimônio líquido aqui com as vendas de fazendas aqui, chegando perto de 4 bi, tá? Aqui a quantidade, aqui em cima essa linha daqui, em reais por hectare, né, que a gente vê que está crescente, né, o tempo todo crescendo, né, em alguns momentos um pouquinho mais tímido, né, como foi aqui de 17 para 18, 18 para 19, 19 para 2020. Lembrando que o ano aqui do setor agro é um pouquinho diferente, tá? O calendário fecha no meio do ano, tá? Porque tem um período aí um pouquinho diferente. Então, assim, o valor de mercado mais ou menos da Agro 3 hoje é 2,8 bi, mais ou menos, tá? De market cap, tá aqui MK. E só de valor de ativos, né, seria 4 bi. Porque tem essas fazendas, tem os produtos deles aí no geral, né? Então, assim, eles mostram que está muito barata, né, do ponto de vista dos ativos. Claro que não é só isso que a gente analisa, porque vai ter momentos que eles não vão ter um retorno tão expressivo aqui como a gente está vendo aqui no passado, né? Essa venda de fazenda nem sempre veio expressiva. Aqui que veio um pouquinho mais forte, né? Aqui também veio agora um pouquinho residual, mas ele não é sempre que eles aplicam, porque eles esperam ter uma TIR interessante. Aqui um pouquinho falando da evolução e desenvolvimento de terras deles, né? Então eles veem aqui que a maior parte, ó, é o que eu falei aqui, ó, 2006, 2007, ó, 94% não estava desenvolvido. Aí depois, 2011, ó, já estava 47% não desenvolvido. Então isso aqui são terras, ó, para ter uma TIR absurda no futuro. Em 2011, 42% em desenvolvimento, 11% já desenvolvido. Então aqui eles já usam mais para a produção lá da safra deles. Aqui já veio uma estabilizada um pouquinho maior, né, 27% desenvolvido, 31% de desenvolvimento, 42% não desenvolvido. Aqui 2020, mesma coisa, a gente vê que está sempre diminuindo, eles ainda têm uma parte aqui não desenvolvida, né, que eles ainda estão investindo. Tem uma parte não desenvolvimento, mas a gente vê, daqui deve gerar algum retorno ainda, né? Não sei se vai ser venda de fazendas, mas na produção deles também deve dar uma elevada, né? Então a maior parte aqui já está mais desenvolvida. Então a tendência é o resultado deles talvez não virem tão forte, né? Claro que é uma incógnita, porque depende muito de commodities, né? Depende muito de exportação em geral. E aí eles falam um pouquinho do histórico deles, né? Sólido histórico de geração de valor do setor de agronegócio, né? Aquisições e desenvolvimento de terras que eles fazem, né? Então aqui foi quando eles fizeram o IPO, já tem bastante tempo, implantação dos S&P, né? E aí fez um contrato de arrendamento, algumas terras são arrendadas, né? Mas a maior parte deles são áreas próprias. Listagem lá na Bolsa de Nova York, e aí adquiriu uma terra lá no Paraguai. Aquisição de arrendamento no estado de Maranhão, emissão aqui do CRA em 2018, follow-on aqui em 2021, né? Que eles aproveitando para crescer. Realmente, né, em determinados momentos, né, a gente vê que o setor agro está muito forte. Então, fazer um follow-on aqui é uma decisão acertada, né, porque essa diluição aqui do acionista, né, vai compensar pelo retorno, né, que seria aquela TIR. Isso daí vai refletir na cotação em algum momento. Né? E aqui fez uma emissão de CRA também, muita gente emitindo. E aí o que eles fazem, né, com essa alocação? Eles fazem aquisição de terras, venda de fazendas e arrendamento, né? E aí eles começaram a pagar dividendos, né? Mais ou menos aqui 2014, tá? Mas a gente vê que o boom mesmo veio aqui com os retornos maiores, né? 2020, 2021 agora, né? E as áreas desenvolvidas, a gente vê que aumentando ao longo do tempo. Localização aqui das propriedades, então aqui falando mais uma vez, né? Aqui falando de área útil, né? A gente vê que a maior parte aqui é Brasil, a maior parte é área própria, tem uma parte arrendada, né? A área total, que é a área útil, em cima. Uma parte aqui
no Paraguai, que eles adquiriram lá atrás, e na Bolívia ainda é pequenininho. Tem aqui distribuição aqui regional, tal, fazendas vendidas, né, que eles fizeram aqui. Fazendas da Brasil Agro e algumas de arrendamento, né? A maior parte deles é Brasil Agro. Aqui, essa questão de ser a maior parte Brasil Agro é porque eles podem fazer essas vendas no futuro, né? No arrendamento também tem despesas, né? Que entra lá como despesa financeira. E aí, em algum momento, pesa, né? Com esse momento de alta de juros. Alguns destaques, né? Aquisição aí, arrendamento, venda de alguns hectares, né? Que eles colocaram aqui. Aqui como é que é a fase, né? Plantio e colheita, né? A fase aí do setor de agronegócio, né? Então, ó, começa basicamente aqui no primeiro tri, né? A parte de soja, milho, feijão, algodão e cana, né? Que eles estão falando aqui. Primeiro tri, isso aí. Aqui é o plantio da soja. Aí no segundo tri eles continuam fazendo plantio. Começa aqui do milho, começa do feijão, do algodão, da cana só lá para o terceiro tri. Tá? E no quarto tri, eles ainda estão fazendo alguma cultura lá do terreno, tá? Nesses setores, nesses produtos, e alguns eles começam a fazer colheita, mas ainda não concluiu. Então, assim, normalmente quando a gente vê no quarto tri o fechamento aí do ano, né? Por exemplo, o ano de 2022, aqui para eles ainda está no meio da colheita, né? Aqui, por exemplo, do algodão, ainda nem começou a colheita. Na cana também, né? Plantio, até começa a colheita, meio que a colheita é um pouquinho diferente, a dinâmica. Mas é mais do primeiro tri para o segundo tri que eles encerram. Por isso que tem esse encerramento no meio do ano, né? Que seria nesse período aqui, 2022, 2023, né? Então o ano calendário é uma coisa e o ano fiscal é outro, né? Para eles, né? E aí o que a gente tem que acompanhar nessas empresas, né? Que é o status, né? Como é que está. Se a empresa atrasou o plantio, né, eles botam um cronograma ali, a gente tem que acompanhar como é que está o plantio dos seus produtos, ver qual os produtos têm maior impacto, né, eu acho que mais adiante vai ter, vai mostrar lá que é soja, cana, que tem um impacto maior, milho tem um pouquinho também. E a gente vai acompanhando, né, como é que é o status em relação ao cronograma, para ver se a empresa está executando bem o projeto, e depois como é que está a colheita, se teve algum problema, a questão aqui do clima. Mas aí é uma questão que afeta todas as empresas, né? Não é só da Agro 3. O resultado da safra deles, né? Então a gente vê que eles estão com uma receita aí bem forte, né? De 1,5 bi e um lucro líquido de 520 milhões. Então só a gente vê aqui, né? O lucro líquido, né? Ainda tem o EBITDA, né? Se a gente pegar aqui, EBITDA, 750 milhões. Com um valor de mercado lá de 2,8 bi, market cap, né? Então a gente vê aqui que frente ao EBITDA, frente até ao lucro líquido, por mais que tenha venda sazonal, né? A gente vê que a empresa estaria barata, tá? 2,6 milhões de toneladas de alimentos produzidos e a distribuição de dividendos. De repente eles começaram a fazer essa distribuição aqui maior também. E eu acho que eles deveriam reter, né, um caixa para, se tiver um momento de dificuldade no setor do agro, começar a investir para ter um TIR maior, né, que é o que eles fizeram no passado. Mas eles começaram a distribuir, não tem como a gente mudar muito disso. Então a gente vê que a área plantada deles aqui, ó, embaixo tem falando, né? A porcentagem de área plantada, aqui em cima em verdinho, né? E em relação ao EBITDA, né? Então a gente vê que a maior parte aqui vem de cana, vem de soja, uma partezinha de milho, pecuária praticamente nulo, tá? Apesar de ter uma participaçãozinha aqui de 9% na área plantada, algodão bem pequenininho também, feijão, ó, feijão até veio negativo, depende muito aí da commodity, né? Aí falando, forte desempenho das commodities nos últimos anos, né? Inflou bastante, né, o preço. A soja até aumentou pouco, mas a empresa aumentou o volume lá de produção. Pecuária caiu um pouquinho e a empresa usa mais isso aqui meio que complementar, né, para melhorar o solo e tal. O milho caiu, mas a empresa também está produzindo mais. O algodão caiu. Cana-de-açúcar caiu, mas a empresa está tendo um retorno muito bom. E etanol, né, que é afetado também por conta da cana, né. Aqui falando, tá? Isso aqui é um cenário de fertilizantes, tá? Isso aqui é o preço médio de fertilizantes, tá? MAP, KCl, Ureia, que eles usam para essas plantações aí, que foram bastante afetados também por conta desses movimentos aí mundiais, guerra, pandemia, né? Então eles botaram um pouquinho aqui, mas eles já têm aqui boa parte já dos insumos comprados, né? Comprados não, né?
Ué, embaixo, como é que tá aqui? Não entrega. Não, na verdade, ó, é o inverso, né? Boa parte eles ainda não compraram, né? Só 9% comprado. E também não entregue, né? 84% e 16% entregue. Mas isso daqui é uma dinâmica que eles usam aí para de repente tentar travar. Eles têm algumas operações de hedge cambial para não prejudicar, dependendo do andamento, né, de como que vai ser a safra, dependendo do clima, né, do local, né? A gente viu lá que teve um problema que poderia ter do clima. Aqui falando do preço histórico da terra, né? Então, das regiões, valorização da terra, média por região aí, né? Então a gente vê aqui que região sul, região sudeste, centro-oeste, enfim. E eles têm alocação basicamente no Brasil todo, a gente viu, né? E eles já aí procuram os locais que têm melhores oportunidades, né? Histórico de vendas recorrentes de fazenda com altas taxas de retorno. Então, mais uma vez, né, falando aqui embaixo, né, tem um gráfico, né, falando do TIR, que é a taxa interna de retorno, valor nominal da venda, aquisição e capex, né? Então, eles fazem essa relação entre quanto que eles pagam. E, por exemplo, aqui vou pegar aqui em junho de 2015, de aquisição e capex, e quanto eles tiveram de retorno, né? Que, por exemplo, ó, 63 milhões para 270 milhões de retorno, né? Uma TIR de 20,4%, taxa interna de retorno. Aqui em 2018, deixa eu ver aqui uma outra aqui. Ah, essa daqui, ó, uma TIR de 56,5%, tá? Uma aquisição aqui daqui deve ser milhão, né? 1 milhão, é até surpreendente, né? Uma venda de 130 milhões, né? Aí eu não sei exatamente aqui por que foi esse valor tão pequenininho aqui, mas eles demonstrando aqui, né? É porque vai pingando, né, ao longo do tempo, de repente eles mesclam aqui algumas vendas de fazendas, não é uma única fazenda, por isso que essa TIR fica aqui alta, né, referente às aquisições do passado da companhia. A gente vê aqui, ó, tem um capex pequeno, mas mesmo assim, ó, taxa externa de retorno de vendas de compras passadas, né? Então eles foram implementando aqui, ó, capex ao longo do tempo. E aí depois começou a ter uma TIR recorrentemente maior, né? Então é aquilo lá, né? Eles vão pegando aquelas áreas lá que estão desenvolvidas, vão produzindo e em algum momento eles vendem a fazenda. Vamos falar um pouquinho agora dos resultados financeiros. Então a área plantada, né? A gente vê que eles vão aumentando ao longo do tempo, ó. 12% de crescimento anual composto. Cana mais ou menos em linha, né? Mesmo tendo caído o preço, né? Eles até conseguiram, né? Nem aumentou tanta produção, né? Boa parte do resultado vem de cana. Pecuária reduziu um pouquinho. Outros 33. Aqui em área plantada, né? E grãos 95. Mais ou menos em linha, né? Meio flat, o volume. A receita líquida cresceu aqui a 5,4%. Então o volume, como não cresceu tanto, a receita também não cresceu tanto. É mais de venda de terras, né? Essas vendas de terras daqui deles impactam absurdamente com essas tiras aí, ó. O retorno veio muito forte ó, em alguns momentos, tá? Então, às vezes eles não vêm com retorno tão forte, ó. Vem pingadinho, mas em determinado momento, ó, vem um resultado bem pesado aqui. Ele já tem até uma estimativa aqui de uma reduçãozinha aqui ó, em outros, ó. E poucas vendas de terras agora no primeiro tri de 2023. O EBITDA dele saltou absurdamente, eles esperam que fique aqui mais ou menos em 34%, né? Dividendo dele aqui, né? O yield elevou bastante. Então a gente vê que o yield dele vinha mais ou menos nessa casa aqui de 5,6%, caiu aqui em 2020, né? E agora voltou a subir absurdamente por conta desses projetos aí de retornos. Então eles botam até aqui no EBIT aqui, excluindo venda de fazendas, né? Aqui já estaria, né, no primeiro tri de 2023, né? Então eles estariam reduzindo, né, o lucro líquido se eles fizerem o resultado aqui não tem não, né? Tem alguns resultados aqui de derivativos, ajuste de valor justo de ativos biológicos, né? Aqui também. E o EBIT ajustado. Aqui falando das operações, né? Pecuária caiu um pouquinho, mas é mais complementar, não é para eles terem lucro nessa área, é para melhorar esse solo, essa cultura dessas fazendas. Soja cresceu, a cana, né? Absurdamente resultado subindo, milho, né? Crescendo até frente ao ano passado. Soja até caiu, né? Frente ao período aqui do ano passado, né?
A dívida deles, basicamente, eles não têm dívida, tá? Mas é dívida de longo prazo. Então, uma empresa muito bem gerida aí. Tem algumas operações de derivativos que impactam aqui um pouquinho, mas tem mais caixa do que dívida. Então, a empresa aí, se quisesse se alavancar, e até a questão dos ativos aqui, a gente vê que também eles usam aqui, assim como construtoras, né? Eles teriam como se desfazer de ativos, né? E teriam como também se alavancar para crescer, né? Se tiver uma oportunidade imperdível aí. Não, a dívida de 2 a 5 anos, acima de 5 anos também. E eles têm, ó, 476 milhões em recebíveis em vendas de fazendas também, que deve cair em algum momento aí. Tá aqui falando de mais uma vez, né? Aí eles têm algumas operações aí de hedge, né, para travar preço de soja, preço do milho, algodão, etanol. E falar um pouquinho mais de retorno dos acionistas, a gente vê que a cotação meio que aqui em maio de 2022, ó, tinha subido pra caramba, mas isso aqui é curtíssimo prazo, tá? Tô pegando de janeiro de 2022 e tal. Então é completamente aleatório, né? Um prazo assim curto de tempo. Deixa eu botar até aqui o retorno aqui 18%, mas a gente vê que a empresa sofreu até menos do que o Ibovespa. Mas a empresa estava aqui no base 100, né? Estava bem superior aqui percentualmente em relação ao Ibovespa aqui no meio do ano. Fala mais uma vez do yield, né? Lucro líquido crescendo bastante, que em 2020 que deu uma caída, mas aí esse lucro líquido às vezes cai por conta de venda de fazenda, né? Que a gente viu ali que nem sempre tem. E aí os dividendos também, ó, são ajustados por conta desse payout em relação ao lucro líquido. Aqui em 2021 já veio um impacto mais forte, 2022 também. Em 2022 eles distribuíram tudo, né? Porque eles têm muito dinheiro em caixa ainda também, né? Então, acaba que eles distribuem bastante. Como é que deu uma travadinha aqui? Pronto. Governança corporativa. Então a empresa, ela tem muita ação em free float, tá? Muita ação em free float, aqui é 61%. É gerida aí por uma empresa agrícola, né? 38%, né? A Cresud, que é listada lá no Nasdaq. Tem conselho de administração, 44% de membros independentes, comitê de auditoria, comitê executivo. Enfim, tem o CEO aí que acompanha isso tudo. Falar um pouquinho de ESG, tá? Mais ou menos algumas coisas até que podem influenciar um pouco, né, do ponto de vista da eficiência, né, tratamento de efluentes, monitoramento da água, recuperação de áreas, né, questão de pastagem lá dos bois, reciclagem, gerenciamento de resíduos. Eles até botam aqui, ó, investimento anual de até 2% do lucro líquido. Interessante isso. Instituto Brasil Agro. Novas políticas, né? Políticas de transações com partes relacionadas para evitar alguma coisa aí, algum vazamento, alguma informação conflituosa, política de indicação, política de remuneração, regimento interno, enfim. Destaque de ESG, alguns prêmios aí que eles ganharam. Acho que basicamente é isso aí, tá, pessoal? É bem interessante, tá? Brasil Agro, para mim é uma das minhas empresas favoritas. Até o Investor Day deles é até curtinho, não tem muita coisa não. E eles focam muito nessa questão da taxa interna de retorno, né? Eu só acho assim que como eles focam nessa questão de taxa interna de retorno, talvez não fosse o ponto eles saírem distribuindo dividendo, né? Mas às vezes eles querem distribuir porque o acionista também principal deles quer. Ele quer atrair também. A gente vê que a empresa aí, que apesar de ter crescido muito, ainda não teve uma valorização expressiva, né? Tem um valor de mercado relativamente baixo, até frente às propriedades dela. De repente, para atrair mais investidores, para o mercado começar a enxergar. E às vezes o mercado demora a enxergar essas empresas pequenas, que a Brasil Agro é uma empresa pequena, né? A gente compara aí com a SLC Agrícola, já tem mais de 10 bi de valor de mercado, e eles querem de repente atrair de alguma forma, né? Por isso essa distribuição de dividendos. Mas a gente vê que ela tem muito caixa ainda, mais caixa do que dívida de longuíssimo prazo, gerando EBITDA, né? Venda de recebíveis de fazendas aí para entrar.
Então não tem problema essa distribuição de dividendos também, né? A gente também só não tem que buscar a empresa só por conta de dividendos, né? A gente pode ter até uma parcela de empresas de dividendos, né? Mas a gente vê que a geração de valor deles, através dessa taxa interna de retorno deles, nos projetos, né? É extremamente vantajosa, tá? Pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês. Se vocês tiverem alguma crítica, alguma dúvida, ou até mesmo alguma sugestão, comenta aí embaixo. Se inscreve no nosso canal para dar essa força pra gente. Segue nossa página no Instagram e deixe o seu like aí. Valeu? Forte abraço!